Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, ao primeiro dia do Pint of Science 2021. Eu sou a Júlia, coordenadora do evento aqui em Santa Rita do Sapucaí. O Pint faz um brinde à ciência, trazendo as pesquisas para a sociedade de uma maneira descontraída. Então, que todos tenham e façam um pint sensacional. Viva a ciência! Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores pelo apoio, a Vivavox, a Postdoc Pastelzinho Corporation. E também agradeço a Prointec e a Prefeitura pela força na realização desse evento. Passo agora a palavra para a Mariana, que vai falar sobre a importância da cultura dos saberes populares para a economia criativa. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, né? Não está boa tarde ainda. Boa noite para todos e todas que estão nos vendo, nos ouvindo, e sempre importante um brinde à ciência. Hoje eu vou falar um pouco sobre economia criativa, sobre os saberes populares, sobre a cultura e, consequentemente, sobre o meu tema de pesquisa no mestrado, que tem tudo a ver com toda essa história, né? Eu faço. Bom, primeiro falar um pouco sobre a minha história e aí eu falo sobre o mestrado em si, né? Eu sou jornalista de formação, depois eu fiz especialização em História e MBA em Bens Culturais. Eu sempre trabalhei como produtora cultural, como projetos relacionados à cultura, trabalhei muitos anos com isso. Então, atualmente, né, faço mestrado na Unifei em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade, e o meu tema de mestrado é sobre o processo artesanal com a lã de carneiro na Serra da Mantiqueira, né? Toda vez que eu falo processo artesanal com a lã de carneiro, todo mundo já pensa que é no sul do país, mas na verdade é aqui pertinho da gente. Sul de Minas, Serra da Mantiqueira, região do sul de Minas e região de São Paulo, né? São essas duas regiões. Bom, muita gente me pergunta como é que eu comecei a trabalhar com produção cultural, como é que eu comecei a trabalhar com cultura, e eu sempre falo que eu iniciei na cultura, na produção cultural, pela música. Comecei a estudar aos 14 anos, música, toquei guitarra, piano, flauta transversal, enfim. Mas na hora de fazer o vestibular, aos 18, eu decidi que eu gostava de escrever sobre música, né? E aí segui para essa área de pesquisa, para essa área de jornalismo cultural. E depois, né, meu TCC da faculdade foi um documentário sobre o choro, né, chamado Por que Não Choro, que foi bem legal. E por aí fui trilhando o caminho dessa área de pesquisa. Depois da música, fui para outras áreas culturais, não só a música. E comecei a fazer projetos para a lei de incentivo, comecei a fazer projetos para vários tipos de lei municipal, federal, estadual. Depois acabei sendo parecerista da lei Rouanet, né, da lei de incentivo à cultura. E atualmente sou professora do curso técnico em produção cultural da Faculdade Souza Lima, do curso técnico e da pós-graduação. E junto também com tudo isso, sou sócia da Júlia no Observatório Luneta, onde gostaria até de falar um pouco assim sobre o Observatório Luneta, que ela é uma empresa que trabalha, né, com economia criativa. Nós somos especializadas em economia criativa e novas economias. E a gente aplica várias coisas, assim, várias questões que a gente aprendeu e sabe por experiência em economia criativa em diversos negócios. Antes, bem focado no sul de Minas, né, Pouso Alegre, mas com o mundo digital, com esse mundo que ficou mais online de um tempo para cá, a gente tem atendido todo o Brasil, né? E junto com o Observatório Luneta, a gente tem um grupo de mulheres empreendedoras que a gente se reúne para falar sobre negócios, sobre economia criativa, sobre outras questões que é o Negócios para Elas. Então hoje, quando eu fui montar essa palestra para o Pint, eu fiquei muito pensando, assim, quando a gente estava montando, sobre sobre o que queria falar, né? Porque o meu projeto de pesquisa, Processo Artesanal da Lã de Carneiro, ele está
em desenvolvimento no momento, né? Estou na pesquisa. E ele tem muita relação com o desenvolvimento local e com economia criativa, não tem como não ter, porque, afinal de contas, é uma área que está muito dentro do que eu e a Júlia a gente trabalha no Observatório Luneta, então pensei realmente em fazer essa apresentação voltada tanto para o meu projeto de pesquisa quanto para a economia criativa. Bom, o tema da minha pesquisa é o processo artesanal com a lã de carneiro na Serra da Mantiqueira, né? Como eu falei aqui na abertura. E como toda pesquisa, né? A gente sempre fica sofrendo aqui com qual é a pergunta que você quer responder, né? E eu, como uma boa jornalista, pergunta é o que eu mais tenho nessa vida, né? Então, definir uma única pergunta foi um desafio e tanto. Então, a pergunta, né, que permeia a pesquisa no momento é qual foi a transformação e o impacto dessa transformação na produção de artefatos com lã de carneiro na Serra da Mantiqueira a partir de 1980. E aí essa pergunta, assim como a pesquisa, tem dois objetivos, quer dizer, tem vários objetivos, mas aqui eu quis colocar dois em especial, porque se eu falasse de todos os objetivos, a gente ia ficar aqui bastante tempo falando sobre ela, né, sobre essas questões. Mas o primeiro, que eu acho que é o objetivo que tem sido muito desafiador, que é essa cartografia da história e transformação da produção da lã de carneiro. É aqui que a economia criativa entra muito, né? Porque com o passar dessa apresentação, eu vou falar até com mais detalhes, assim, mas quando começa a pesquisar sobre a história da relação da lã de carneiro com o sul de Minas, com a Serra da Mantiqueira, ela começa como uma história de um saber cotidiano, ou seja, era um modo de vida, né? Principalmente no final do século XIX, começo do século XX. Isso não só na Serra da Mantiqueira, isso no mundo inteiro. Porque não tinha tanta roupa pronta, não tinha tecido pronto, não tinha fio pronto. Então, ou as pessoas faziam a sua roupa, faziam suas cobertas, principalmente cobertas, ou elas morriam de frio no inverno. Então, até mais ou menos 1980, final da década de 70 e começo da década de 80, era ou você fazia a sua coberta, ou você não tinha com que se cobrir no inverno. Então, era um modo de vida. Então, o carneiro, a lã de carneiro, tinha uma relação muito com o cotidiano das pessoas. Porém, quando foi passando, né, o tempo e os fios foram... Até fios naturais começaram a ser vendidos, depois os fios sintéticos passaram a ser vendidos, essa relação com a lã de carneiro foi mudando. Né? Como é que ela foi ficando na nossa vida, foi desaparecendo e foi reaparecendo de formas diferentes. Então, realizar mesmo uma cartografia dessa história, saber quem eram essas pessoas que trabalhavam com a lã de carneiro, quem são essas pessoas, muitas delas ainda trabalham, e qual é a relação delas com a lã hoje, né? Como é que isso tem a ver com desenvolvimento, como é que isso tem a ver com mudança de tecnologias. E junto analisar essa cadeia, né? Não só identificá-la, mas analisá-la, né? Porque se a gente não problematizar, a gente não está fazendo ciência, né? A gente problematiza tudo. Então, justamente problematizar essa relação dos fios naturais, colocar os fios sintéticos, qual foi o impacto dos fios sintéticos nessa história, e como é que foi também essas artesãs, né? Que começou com artesãs, mas hoje em dia já são artesãs e artesãos, né? Já tive relatos de homens também nessa relação, então tanto mulheres quanto homens nessa história. A lã de carneiro, ela é a fibra mais antiga utilizada pela humanidade, né? Quer dizer, eu não sei se ela é a mais antiga, mas é uma das mais antigas fibras utilizadas pelas pessoas. Aqui, alguns países, como Nova Zelândia, Austrália e a China, têm até bolsas de valores, né, para a lã, onde se estipula preços e demandas, né? A lã merino, ela é considerada a melhor, né, pela sua finura, uma série de características que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. No Brasil, a região do Sul, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, é referência em produção de lã.
Assim, aqui no Brasil é onde se produz os melhores fios, enfim. Mas esses melhores fios, né, que se diz, né, que fala com uma região sul como referência, tem muito a ver com padrões baseados nessa bolsa de valores, né, isso que eu acabei da Nova Zelândia, da Austrália e da China, né? Então, por isso que o sul é considerado, porque ele segue esses padrões da Nova Zelândia, da lã merino, né? Então, por isso que se diz que lá se produz os melhores fios. Porém, sempre tem um porém, a região, né, de Minas Gerais e São Paulo, da Serra da Mantiqueira, onde está a minha pesquisa, há diversos indícios de que houve um trabalho, muito trabalho com a lã de carneiro, inclusive alguns polos de produção, assim, alguns polos até aqui da cidade onde eu moro atualmente, que é Pouso Alegre. Eu tive em contato no final do ano passado, num bairro aqui quer dizer, um distrito aqui da região, onde nesse distrito, no final do século XIX, começo do século XX, assim, até meados do século XX, na verdade, tinham várias mulheres que trabalhavam com a lã de carneiro. E elas trabalhavam tanto para a produção própria, para elas, como elas vendiam o que sobrava, né? Então, tinha essa relação. E, além disso, também, ainda falando de Pouso Alegre, achei algumas pesquisas que mostram que esse trabalho com a lã de carneiro não era só do meados do século XX, começou no século XIX. Várias pesquisas mostrando, teve uma pesquisa sobre os inventários, né? Onde é que a gente acha as coisas? Sobre os inventários da cidade, e nesses inventários o que tinha muito era lã, era teares, rocas, fusos, que eram considerados patrimônios porque faziam parte desse polo, desse mini polo, né, dessa produção de lã. Mas isso não se restringe só a Pouso Alegre. Porta da Mata, que aliás é conhecida justamente, tem muita coisa com tecelagem, né, em Porta da Mata, não é de hoje. Tem também bastante histórias e pessoas que trabalharam, né, com lã de carneiro. Cachoeira de Minas, Pedralva, Maria da Fé. Maria da Fé até hoje tem criação de carneiro, inclusive. Eu fui lá no ano passado, toda paramentada de, enfim, óculos, máscaras e tudo mais para assistir uma tosquia lá em Maria da Fé. Tosquia tosar o carneiro, né, tirar a lã dele. Passa Quatro, Gonçalves e, falando de São Paulo, Campos de Jordão, que trabalham ou trabalharam com a lã de carneiro. Então, são várias regiões da Serra da Mantiqueira. Todas essas cidades que eu coloquei aqui são cidades que eu já entrevistei pessoas que tiveram ou ainda têm essa relação com a lã de carneiro. Então, porém, como eu falei, aquele porém inicial e não terminei, quando a gente fala dessa qualidade da lã merino, não é a mesma qualidade que tem aqui a lã da Serra da Mantiqueira, muito por causa da raça, né? Porque aqui na região não é raça merino, porque aqui na Serra da Mantiqueira o carneiro ele não é criado exclusivamente para lã, né? A lã é um subproduto. Então, como subproduto, ele não tem uma qualidade tão boa quanto tem a da Mantiqueira, né? Desculpa, da região sul do país. Então, por isso, né, há alguns projetos. Então, a lã aqui, ela não é muito valorizada, né? Ela tem um preço mais baixo no mercado, ela não tem um valor agregado, e por isso muita dessa lã ela está sendo desperdiçada, né? Ela não está sendo aproveitada, principalmente aqui na Serra da Mantiqueira, está sendo jogada fora. Já vi relatos de criadores que estão queimando a lã, outros estão enterrando, enfim. E aí há projetos aqui na região que são voltados para essa valorização, né? Para trabalhar para aproveitar esses criadores de carneiro que jogam a lã fora. Alguns deles doam a lã para esses projetos. Até quando eu fui assistir essa tosquia em Maria da Fé, a pessoa que fazia tosquia, né, o profissional que fazia tosquia, ele não cobrava tosquia, mas ele ficava com a lã que depois ele vendia, né? Então ele fazia isso em toda a região. Então ele sai tosqueando e vai ficando com a lã e vai vendendo. Até perguntei para ele para onde ele vende.
E ele disse que vende para o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul vai para a China. Enfim, não sei se esse caminho é esse mesmo, mas que ele vende para o Rio Grande do Sul eu até acredito. Agora, que ele vende para a China depois eu já não sei. Mas é essa lã que ele fala que não é uma lã como esse moço que faz a tosquia, como ele falou, não é uma lã de boa qualidade. Ele fala que é uma lã de baixa qualidade, então ele vende super barato. Então, não é uma lã que segue esse padrão merino, né? Esse padrão que eu falei sobre essa valorização, né? Ele não tem esse padrão que vem da Nova Zelândia, que vem da China, que vem do Rio Grande do Sul. Porém, é uma fibra da nossa região, né, gente? E aí, no meio desse processo em que eu estava pesquisando, né, sobre a lã de carneiro, surgiu uma informação, que inclusive quem me deu essa informação foi a Jane, eu não sei se ela está assistindo, a Jane e a Consuelo, não sei, Gustavo, tomara que elas estejam assistindo, as duas, me falaram da tal da feltragem. E aí eu fiquei encafifada com essa tal de feltragem, e eu sugeri para o meu orientador e para o meu co-orientador escrever um artigo, né, para uma revista científica sobre a feltragem. E aí, gente, um novo mundo se abriu. É uma nova coisa, muitas coisas aconteceram. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre a filtragem, eu descobri que ela está super assim em voga, ela nunca deixou de estar em voga, né? Ela teve momentos altos e momentos baixos, né? E quando eu comecei a pesquisar sobre filtragem, eu comecei a ver vídeos no YouTube, né, para saber como é que acontecia a filtragem. E nesses vídeos, o que me chamava a atenção é que as pessoas que ensinavam a filtragem falavam que era uma mágica que acontecia. Gente, você falar para alguém que está fazendo um estudo científico que aquilo é mágica, nossa, dá um formigamento. Até falar, nossa, agora eu preciso saber como é que essa filtragem, que mágica é essa, né? E aí eu fui atrás, tudo isso para escrever esse artigo, né? Fui atrás de departamentos de universidades que estudavam sobre engenharia de materiais, que a lã é um material, né? E aí eu descobri, lá em Portugal, uma universidade que faz esse estudo e tem lá um departamento sobre feltragem de lã, né? Porque a feltragem com fibra natural, ela é 100% lã de carneiro, né? E aí eu fui estudar sobre como é que essa filtragem acontecia, o que estava por trás da mágica. E aí eu descobri, e aí eu fui entrevistar para fazer esse artigo, né? Eu entrevistei 4 artesãs, 2 do Rio Grande do Sul e 2 daqui do sul de Minas, que trabalham só com feltragem. Elas trabalham, cada uma delas, com uma técnica completamente diferente, né? Feltragem molhada, feltragem seca, mas fazem produtos completamente diferentes. Uma delas é designer, inclusive ela aprendeu a feltragem lá na Ásia Central, com os povos nômades que fazem casas de feltro. Uma história sensacional a dela. E aí ela faz peças de designer com feltragem 100% lã de carneiro. A outra faz sapatos com feltragem. Outra faz bonecos 3D e a outra faz painéis planos com feltragem. E para todas elas, eu perguntei sobre se daria para utilizar, porque todas elas utilizam vários tipos de lã, né? Ou a lã merino, ou a lã que não tem uma qualidade merino, mas tem outras qualidades. E o que eu descobri é que algumas delas utilizam lãs de diversas qualidades, assim, tanto mais grossa quanto mais fina, tanto da qualidade da indústria, quanto da qualidade que não tem uma classificação, e elas reclassificam essa lã, né? E aí eu fiquei pensando, e para todas elas eu fiz a mesma pergunta. Eu falei assim, a lã produzida na Serra da Mantiqueira, que é uma lã de baixa qualidade, para filtragem ela funciona? E todas elas falaram que sim, né, que funciona. A única coisa é que não pode ter o contato com a pele, né, porque ela pinica, tal, incomoda. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu comecei a pensar sobre essa ideia da qualidade, que a gente, na verdade, quando esses produtores de lã jogam a lã fora, produtores de carneiro, aliás, jogam a lã fora, quando dizem que a lã daqui não serve e acaba descartando ela, é porque tem como padrão de qualidade uma indústria, né? Porque a Nova Zelândia,
a China e a Austrália, a lã para eles, ela é para uso industrial, né? Ela não é para uso artesanal. Então, se a gente ficar classificando essa matéria-prima, né, que a gente produz aqui, com o padrão da indústria, a gente vai ficar sempre na mesma lógica, né? A gente não vai conseguir gerar novos mercados, a gente não vai conseguir uma revalorização. Então, quando a gente fala de identidade da região, quando a gente fala de identidade cultural, quando a gente fala dessa relação, a gente também está falando da diversidade, né? Identidade e diversidade são quase a mesma coisa sobre pontos de vista diferentes, né? Então, se a gente quer falar de uma identidade, de um saber local, ela passa também pela valorização da nossa matéria-prima. Então, não adianta a gente ficar tentando correr atrás de uma qualidade de uma lã para usar para os mesmos fins que utiliza uma lã merino, por exemplo, porque a gente não tem essa lã merino aqui na região. A gente tem outros tipos de lã. E quando eu entrevistei essas mulheres que trabalham com filtragens, uma delas, assim, ela é do Rio Grande do Sul, e ela recebe lã, né? Ela ganha lã de produtores de carneiro. E ela criou uma nova classificação, que dependendo da qualidade da lã, ela utiliza numa parte do sapato. Ela que construiu todos os equipamentos, todas as ferramentas que ela utiliza, né? Que ela faz os sapatos. Então, ela construiu as ferramentas, ela reclassificou a lã, e aí ela que me atentou para isso. Ela falou assim, não existe lã de baixa ou de alta qualidade, existe a maneira como você vai utilizá-la. Se você quiser fazer uma peça mais fina, você vai ter que ter uma lã merino, porque ela vai incomodar, as pessoas não vão querer usar. Mas se você for fazer uma peça que não tem, que ela precisa ser resistente, que nem um sapato, eu prefiro essa lã mais rústica, porque ela é mais grossa, ela molda melhor na filtragem, ela estrutura melhor. Isso a designer também que eu entrevistei falou a mesma coisa. Falou, eu prefiro às vezes uma lã mais grossa quando eu vou fazer uma peça mais estruturada, mais rústica. Porque se eu vou fazer um vaso, um pote, alguma coisa assim, uma lã mais grossa é melhor para mim. Então, aqui cai por terra aquela ideia de uma lã fina é a lã boa, né? Não é, ela é lã boa se você quiser usá-la na indústria, ou se você quiser fazer uma peça mais fina, mais delicada, assim, né? Mas se você for fazer uma peça que não precisa, que não tem o contato com a pele, que ela precisa ser mais estruturada, sim, nós temos uma matéria-prima incrível aqui. Então, como é que a gente pode, né, trabalhar melhor essa matéria-prima, nossa matéria-prima, e não ficar tentando correr atrás de matérias-primas diferentes, né? E quando eu falo dessa questão da matéria-prima, das culturas populares, e aí não tem como não vir para a economia criativa, né? E aí vem uma outra pergunta, que não é uma pergunta da minha pesquisa, assim, no momento, mas eu acho que ela ainda vai chegar essa pergunta, que é justamente assim, como é que as culturas populares entram na economia criativa, que por sua vez, como é que essa economia pode fomentar o desenvolvimento econômico local a partir desses saberes, né? Porque a filtragem, ela é um saber, ela é algo que se aprende, você pode aprender com uma outra artesã, você pode aprender pela internet, você pode aprender porque veio de família, e não só a filtragem, assim como outras técnicas que usam a lã, né, que usam fio, por exemplo, o tricô, o crochê e outras técnicas assim. Então, tudo isso são saberes. Então, além de fomentar os saberes locais, a gente precisa começar a trabalhar essa matéria-prima local. Aqui, sim, nós temos, né? Tem um estudo do Embrapa de 2019 que diz que na Serra da Mantiqueira, incluindo São Paulo, todo o estado de São Paulo, todo o estado de Minas e todo o estado do Rio, que aí vai para além da Serra da Mantiqueira, né? Mas aqui não tem um estudo só sobre essa área, mas pegando esses 3 estados, eles produzem, em 2017, produziram cerca de 12 toneladas de lã. Gente, 12 toneladas é muita coisa de lã. É um número absurdo. Porém, desse número, apenas 7 foi vendido naquele ano, né, em 2017. Pode ser que tenha sido vendido depois, mas em 2017, 7 foi vendido. Então, tem muita sobra de lã na região. Tem bastante, assim. O que está sendo feito com ela? Aí, cruzando essa informação com aquele profissional que eu conversei, que faz
o trabalho da Tosquia, né, da Lante Carneiro no sul de Minas, ele falou que ele está com 40 toneladas, toneladas mesmo. Eu até fui ver se eu estava falando o número certo. 40 toneladas de lã guardada, que ele não conseguiu vender. Então, olha só, os números vão se cruzando, né? Eles vão fazendo sentido, assim, que tem muita matéria-prima sobrando. Então, como é que a gente pode aproveitar essa matéria-prima para um saber que a gente já tem aqui, que já existe, né? Já existe tanto desde antes como agora. E como é que tudo isso faz parte, assim, da economia criativa? E aí, antes de entrar na economia criativa, eu vou falar um pouco sobre esses saberes tradicionais em tempos de globalização. Tomando uma para molhar as cordas vocais. Esses saberes tradicionais em tempos de globalização, eu gosto muito desse autor, do Canclini, principalmente da teoria dele de culturas híbridas. Eu acho que é uma das teorias que eu mais gosto assim, de trabalhar. E ele traz o tradicional como ele vem como um recurso, né? Essa é até uma frase dele no livro, que ele fala que o tradicional vem como recurso para suportarmos as contradições do mundo contemporâneo. Porque com a globalização, é até estranho falar de globalização em tempos de pandemia, né? Porque a gente está muito além da globalização. A gente teve acesso a muitas culturas, né? Veio muita coisa junto, assim. E muitas das coisas tradicionais foram vistas como coisas do passado, como coisas que não faziam mais sentido. Porém, eles não é que não fazia mais sentido, né? Precisava, tem toda essa relação do moderno, do contemporâneo, com o tradicional, enfim. Então a gente tem esse trabalho de harmonizar tudo isso, né? E com a globalização parecia que a gente tinha que simplesmente enterrar o tradicional e bem-vindo ao mundo moderno. Não é bem assim, né? É tudo uma questão de ajustes. E aí que a cultura híbrida, que as culturas híbridas, né, entrou muito bem, né? Como é que a gente faz esse balanço entre o popular, o tradicional, o erudito e a cultura de massa, né? Como é que a gente coloca tudo isso nesse caldeirão aí que é a nossa cultura, que é o nosso mundo hoje. Então, a pergunta que o autor faz, né, que é em que sentido e com quais fins, né, os setores populares aderem à modernidade, né, buscam e misturam suas tradições. Então, tudo isso, a gente não pode necessariamente negar a tecnologia digital, negar a globalização, falar, não, vou viver por fora de tudo isso, não tem como. Mas como é que a gente pode agregar tudo isso, né? Como é que a gente pode tentar viver mais harmoniosamente, e como é que o saber popular e a tradição podem ser fomentados com a economia criativa. E aí, quando eu falo de economia criativa, eu penso muito na economia criativa como uma plataforma de transformação, né? Principalmente pelo viés assim, do desenvolvimento local. Para a economia criativa, a cultura, a criatividade são recursos, né? São ativos intangíveis, né? Então, dentro desse contexto, são saberes, são modos de vida, são histórias, né? Como é que tudo isso são ativos econômicos mesmo dentro da economia criativa. Porém, é importante, um dos atores importantes dentro dessa economia é o poder público, assim, né? Através de políticas públicas de fomento cultural, tecnológico e econômico. É claro que em alguns momentos, até eu vou citar aqui a Cainha, né, Ana Carla Fonseca, numa palestra que ela fez há um tempo atrás, que ela até falou que assim, algumas coisas a gente faz apesar do poder público, ou a gente pode fazer em parceria do poder público, né, com ele. Então, mas essa parceria com o poder público, ela é importante. E para esse caso da Lante Carneiro, eu acho ela quase essencial, não só para a Lante Carneiro, mas para outras matérias-primas que a gente tem aqui na região, tanto de Minas quanto da região da Serra da Mantiqueira, né? Tanto até mesmo de São Paulo, enfim, do interior de São Paulo, que inclui região mais serrana. Então, como é que o poder público pode ajudar nesse fomento, né? Como é que ele pode ajudar nessa valorização dessa matéria-prima, principalmente voltada para o artesanato? Pensando no artesanato local, pensando num artesanato que fale, que represente a nossa identidade. Então, por isso que a economia criativa, ela vem com um discurso de cadeias produtivas, né? Cadeias produtivas em rede, mas cadeias produtivas curtas
Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Não aquela cadeia produtiva gigante, que você não sabe onde termina, né? Uma cadeia produtiva longa. Não, uma cadeia produtiva curta, ou seja, local, e que seja entrelaçada. E não é porque ela é local, porque ela é tradicional, não é por isso que ela não, que ela deve negar a tecnologia digital. Pelo contrário, né? A produção e o consumo, eles podem ser impulsionados pelas tecnologias digitais. As redes sociais estão aí para dizer isso. Isso aqui hoje, gente, não estaria acontecendo se não fosse tecnologia digital. Então a gente não tem que negá-la, mas sim, as tecnologias digitais, elas precisam ser inseridas na criação, na produção, circulação e consumo criativo. Essa parte, inclusive, é até do livro da Ana Cala Fonseca mesmo, Cidades Criativas. Eu coloquei no final a bibliografia, porque a gente adora uma bibliografia, né? Então, no final tá lá, mas a tecnologia digital precisa estar inserida. É aí que vem a questão da globalização, é aí que vem a questão da modernidade. Então a gente não precisa, o tradicional, ele ainda pode ser aquele refúgio para fugir, né? Claro, se é um refúgio é para fugir, né? Que é um refúgio dessa modernidade, dessa vida maluca, da globalização e tudo mais. Mas ele pode ser impulsionado pelas tecnologias digitais, ele pode ter a parceria do poder público, ele pode ser um ativo econômico importante para a economia criativa. Então a gente não tem que negar tudo isso. Pelo contrário, a gente tem que saber como que a gente faz tudo isso andar junto numa rede entrelaçada para que a coisa cresça e que tome proporções maiores, né, do que fique simplesmente naquele local, mas que vire uma coisa mais geral, assim. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é isso. Espero que tenham gostado. Estou aberta a perguntas, questionamentos, elogios, críticas também. E, bom, essa aqui é a bibliografia e eu vou deixar aqui os meus contatos. O meu contato e o contato do Observatório Luneta também, né? Claro. E um brinde. Eu vou até fazer o brinde aqui junto com você. Eu vou dar uma lida no que o pessoal foi falando, porque não teve perguntas. Até se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer que eu vou passar para a Mariana. Mas assim, eu era uma pessoa totalmente que não fazia a menor ideia do assunto. E já fui acompanhando desde o começo a ideia de... existe lã boa, existe lã ruim. E eu acho que essa é uma coisa que a gente pode levar para tudo na vida, né? Quando a gente pensa em economia criativa mesmo, em reaproveitar ou como utilizar aquilo da melhor maneira possível. Porque uma coisa que pra gente pode ser lixo, pra uma pessoa pode ser um lixo ou não servir, pra outra coisa ela pode ser uma super matéria-prima, né? E aí eu achei super legal o desenvolvimento da historinha que você contou durante a palestra, sabe? Como que aconteceu, o que você sabia e aí o que você foi descobrindo durante a sua pesquisa, né? Eu vou dar uma lida aqui, até a Jane e a Consuelo falaram, tô aqui. Naquela hora que você falou, será que elas estão aqui? Ai, que bom. Eu preferi até não te cortar, porque pra mim tava muito legal o jeito que você tava falando. Eu falei, no final eu vou e dou uma lida geral pra ela. O Felipe Bueno falou que tava muito interessado no tema. O Marcelo Educa falou que tava um olho aqui, um olho no trabalho, mas que tava acompanhando a gente. A Consuelo deu um oi lá no comecinho. O Zé Helder falou boa noite todo mundo. O Décio Coutinho falou acompanhando de Goiânia e Goiás. Olha só quem a gente conseguiu atingir aí. Até lá em Goiás tem gente acompanhando legal. A gente. A Jéssica Leite deu um alô ali falando que chegou atrasada, mas assim, acho que ela chegou em tempo de acompanhar bastante aí. A Rosana Ferraz deu um oi. Eu tô falando os nomes porque eles devem ser conhecidos seus. Eu acho legal dar uma lembradinha em cada um que passou aqui, né? Aí a Jane e a Consuelo falaram que estavam aí. A Consuelo falou que é mágica mesmo, aquela hora que você estava contando, falando que o pessoal falou que era mágica. A Júlia falou a ideia de utilizar os recursos que temos, aí que está a abundância. Eu até respondi para ela na hora que sim. Como fazer o melhor uso da matéria-prima que temos, né? Exatamente tentar descobrir como a gente pode usar ao invés de jogar fora, né? Ao invés de descartar alguma coisa. E eu achei, assim, sensacional essa sua descoberta, sabe? De você realmente... conversar com pessoas que falaram, olha, pra mim é uma matéria-prima que é muito melhor do que a outra, né? Então, assim, a lã mais grossinha vai ser melhor do que a fina pra alguns fins. E a gente tem muita mania de, não serve pra tal coisa, a gente já descarta, né? E como eu falei mais uma vez, eu acho que seria sensacional a gente analisar tudo na vida, né? Usar esse ensinamento aí pra todos os tipos de matéria-prima, né?
É total, essa história da lã é até interessante, assim, que a Jane, que está aí, né, ela foi uma grande inspiradora dessa pesquisa, assim, foi muito assim, ela é artesã, professora, nossa, ela é uma baita referência aqui. Então, quando eu comecei a pesquisar lã, eu não sabia nada de lã, absolutamente nada, assim, zero. Então, eu comecei muito, muito do nada, assim. E aí, quando eu fui descobrindo, e aí, quando ela e a Consuelo, né, que eu conversei com as duas separadamente, né, e as duas falaram de filtragem. E quando as duas falaram de filtragem, me chamou muito a atenção. Falei, gente, peraí, eu preciso saber mais sobre isso. E aí eu tive essa mesma reação que você. Eu falei, gente, dá para fazer muita coisa. Assim, o mundo se abriu, assim, um novo horizonte se abriu. Mind blow, né? A mente fica assim, meu Deus, parece que era tudo isso que eu queria ouvir, né? Que realmente existe uma solução para um problema que às vezes não era nem um problema, que só precisava mostrar para o pessoal que essa solução existe, vamos dizer assim, né? Mas Exatamente. O Paulo Isaac, ele falou que a pesquisa sempre é importante para se conseguir chegar a um processo onde perpassa o início, meio e fim. E realmente, né? Eu acho que assim, o evento Pint of Science está aí para mostrar realmente para as pessoas que o quanto que é importante fazer uma pesquisa, né, para fazer esse tipo de descoberta mesmo, é você ir atrás de soluções para um problema, né? Eu sempre vejo a É, pesquisa dessa maneira, que é pessoas que vão atrás de uma solução para um problema, que às vezes o problema nem era para ser um, só basta pesquisar que você vai descobrir a solução, né? A Júlia falou sensacional, incrível. A Bianca Pereira falou parabéns, Mari, muito bacana seu trabalho. O Zé Elder falou, a gente via muita gente usando lã na região, foi um hábito que foi desaparecendo. é, é verdade, muito. Nossa, eu sou de São Paulo, né? Então, para mim, eu não via tanto assim. Mas com todas as pessoas que eu fui conversar, todas elas falam muito desse hábito, né, da lã de carneiro. Da lã de carneiro e depois o algodão, né? Então, era muito comum mesmo, assim, sabe? Teve até uma moça que a gente entrevistou que ela queria fazer um museu, né? Falei assim, nossa, eu tenho vontade de fazer um museu da lã de carneiro aqui na região. Eu falei, nossa, que legal, que interessante, né? Como é que é uma coisa que tem memórias boas, né? Tem ruins também, teve uma que eu entrevistei que ela deu graças a Deus existir lojas para comprar coisas prontas, assim, porque ela não aguentava mais ter que ficar todo ano, tosquia carneiro, limpa a lã, faz fio, faz coberta. Ela ficou aliviada na hora que as coisas melhoraram, mas teve outras que têm esse saudosismo ainda, que tem saudade desse tempo. Sempre tem os dois lados, né? E aí por isso, mais uma vez, o legal da pesquisa é você conseguir ter a visão dos dois lados mesmo, né? O Zé Elder falou, a gente via muita gente usando lã na região, tá, isso aí foi que eu li. O Bueno parabenizou você pela apresentação. A Jane falou, excelente, como fiandeira e apaixonada por lã de carneiro, só posso me sentir grata e encantada pelo seu trabalho de pesquisa, você vai virar esse jogo. Eu adoro essas conexões que a gente faz e as pessoas vêm depois aqui, né, agradecer e continuam fazendo parte. A Luciana falou muito bacana, a Luciana da Pós-Doc. A Renata Queiroz deu um oi. A Ivelise Vicentinho, amei sua explanação, tema super interessante. E a Rosana falou, quantas curiosidades. Realmente, eu fiquei assim... era um tema que eu não fazia a menor ideia. Eu fui falar com você, te convidar, porque o pessoal te indicou. Eu nem sabia qual era o tema. Eu fiquei super interessada na hora que você foi me explicando. E você mostrou um pedacinho da apresentação que a gente fez o teste da live. E assim, eu gostei demais, de verdade, o jeitinho que você fez. Assim, o storytelling de toda a sua pesquisa. Eu achei sensacional, Mariana. Ai, que bom que vocês gostaram, eu fico feliz. É a segunda vez que eu participo do Pint of Science, e eu estava até conversando aqui com a Júlia antes. Toda vez que eu participo do Pint of Science, eu fico nervosa, me dá frio na barriga. E hoje eu estava realmente, então acho que uma das coisas que eu quis mostrar foi esse mesmo desenvolvimento da pesquisa, essas descobertas. E eu ainda estou no meio dela, né? Eu não terminei ela ainda. Ainda falta bastante coisa, ainda falta muita gente para entrevistar. Aproveitando aqui, né? Aproveitando o momento, se alguém conhecer, souber de pessoas que têm essa relação com a lã aqui na região da Serra da Mantiqueira, nossa, será muito bem-vinda. Contato que eu estou pegando relatos de muitas pessoas, justamente com a ideia de montar essa cartografia, de tentar montar essa rede, né, de pessoas aqui da região. Então, e assim, em épocas de pandemia, fazer pesquisa de campo é um grande desafio, né? Então,
São pesquisas, são entrevistas, quando é presencial, tem que ir parecendo um ET, né? Para garantir a segurança, ou tenho feito muita coisa online, gravada. Enfim, a gente vai se reinventando no campo para conseguir fazer a pesquisa, que também se torna uma outra pesquisa, né? Também se torna uma outra forma. Então, é muito desafiador, mas muito, muito legal também, muito bacana. Realmente fazer essa pesquisa online, na minha cabeça só faz sentido fazer ela presencial, né? Porque você precisa às vezes estar em campo realmente vendo alguma coisa e para você fazer o presencial tem que tomar todo esse cuidado mesmo. A gente não sabe nem quanto tempo vai durar ainda, né? Esse cuidado que a gente precisa tomar, porque a gente parece que cada dia parece que vai só arrastando mais. Mas a Jéssica falou parabéns para você aí, muito bacana seu projeto. E a Consuelo falou, é uma pena que em Pouso Alegre não conseguimos levar adiante o projeto Avelã. Ah, mas conseguiremos. O projeto Avelã é da Jane, aliás, foi a fonte inspiradora dessa pesquisa. Eu acho que conseguiremos, Consuelo. Tudo vai dar certo. Assim, acho que vamos, como disse a Jane, vamos virar esse jogo, porque em Pouso Alegre, como eu falei, né, já tinha um histórico, né, com a Lante Carneiro. A Jane tem um projeto maravilhoso, assim, com a Lante Carneiro na região, e vai dar certo, certeza disso. Eu acho que quando a gente tem vontade, as coisas saem, né? As coisas fluem uma hora, quando é pra ser, a gente consegue. Isso mesmo, exatamente. Gente, mas é isso. Queria agradecer de verdade você pela participação. Foi muito sensacional a sua apresentação. Eu adoro esses temas que eu não faço a menor ideia e eu descubro ali. E a pessoa traz de uma maneira tão. Você fez o Paint, assim, porque foi bem descontraído, né? Foi bem historinha mesmo. Porque se a gente pega pra ler uma pesquisa é muito difícil, né, pra uma pessoa leiga que nunca ouviu falar daquele assunto entender. Então, assim, é bem isso, sabe? Você já estreou muito bem aí o evento pra gente esse ano. Amanhã a gente já tem mais 3 palestras, no quarta-feira nós temos mais 2 palestras. Eu agradeço muito a participação de todos que estavam aí no chat. O pessoal interagiu bastante. E os contatos da Mariana estão aí na tela. O meu contato está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Eu vou deixar salva essa live. Então, alguns dias que vocês quiserem ver a gravação, quiserem indicar para alguém. Se vocês conhecerem alguém que mexe com Lante Carneiro aqui na região, como a Mariana falou, vocês entrem em contato com ela, porque a pesquisa dela ainda está acontecendo. Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem conversar com ela sobre qualquer assunto, acredito que ela esteja bem aberta aí, os contatos dela estão aí na tela. E é isso, gente. Muito obrigada. E amanhã estamos aí, juntos novamente. Isso aí, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, um brinde à ciência, agora com o meu copo vazio, que eu já bebi tudo. Mas ainda dá para fazer um brinde à ciência. E muito obrigada pelo Imagina. convite. Obrigada por tudo. Foi sensacional. Obrigada por todo mundo ter